tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Amandinha e nós viemos trazer para vocês mais uma história bíblica, mais uma lição bíblica para vocês, tá bom? A nossa história de hoje está lá na Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. Vamos começar? Bom, nessa época, o reino de Israel ele estava dividido em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. No reino de Judá, Deus havia levantado um rei chamado Josafá. Esse aqui é o rei Josafá. Bom, o Josafá ele estava então um dia e ele recebeu uma notícia muito triste. Uns homens vieram falar para ele que os exércitos inimigos estavam vindo lá além do mar para atacar o reino de Judá. Então, 3 exércitos grandes haviam se unido, eram os exércitos de Moabitas, Amonitas e Meunitas. Eles tinham se unido para vir contra o rei de Judá, o rei Josafá, para atacar o seu reino e tomar a sua terra. Então, a Bíblia fala que quando Josafá ouviu essa notícia, ele ficou com muito medo. E sabe o que foi que ele fez quando ele sentiu medo? Ele foi orar. Isso mesmo, ele foi para o templo orar. E ele foi falar com Deus, foi pedir socorro a Deus. A Bíblia fala que ele não fez isso sozinho. A Bíblia fala que ele chamou homens e mulheres também para orar. E sabe quem mais também ele chamou? Ele chamou as crianças para orar também. A Bíblia fala, inclusive, que tinham até bebês de colo que foram ao templo. Então, todo o povo se reuniu ali em frente ao templo e eles começaram a orar assim. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governas todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso e ninguém pode resistir ao Teu poder. Ou seja, Josafá começou a oração dele reconhecendo que Deus era todo poderoso. E ele continuou a oração assim. O Teu povo tem morada nesta terra. Aqui construímos um templo em Tua honra. E dissemos que se alguma coisa ruim nos acontecer, seja guerra, doença ou falta de alimento, então nós nos ajuntaríamos em frente deste templo onde tu moras e no nosso sofrimento clamaremos a ti pedindo socorro e tu atenderás o nosso pedido. E ele continuou a oração falando mais. E agora, Senhor, os nossos inimigos estão vindo contra nós para nos expulsar desta terra. Ou seja, Josafá agora ele contou para Deus qual era o problemão que ele tinha. Ele falou assim para Deus. Nós não somos fortes o bastante para resistir a este enorme exército que está vindo contra nós. Nós não sabemos o que fazer e por isso olhamos para ti e te pedimos socorro. Ou seja, Josafá reconheceu que ele tinha um grande problema, mas ele não podia resolver aquele problema sozinho e que ele precisava do socorro, da ajuda de Deus. Então, de repente, sabe o que aconteceu? O Espírito de Deus veio sobre um homem chamado Jaziel. E Jaziel trouxe uma palavra do Senhor, ele trouxe uma mensagem de Deus para o povo. E ele disse assim: não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês encontrarão com eles no fim do vale, que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem vocês, não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Olha só o que o profeta do Senhor disse. Ele falou com o povo para não ter medo, porque o Senhor iria com eles. Então,
todo o povo e o rei Josafá, depois de ouvirem aquela mensagem, todos eles se ajoelharam, colocaram o rosto no chão e adoraram ao Senhor. E na manhã seguinte, quando eles se levantaram bem cedinho, eles saíram. Então, o rei Josafá, ele saiu bem cedinho para aquela batalha. E sabe que, crianças, ele não precisou preparar carros de guerra, ele não preparou armas, nada disso. Ele saiu conforme o Senhor havia mandado ele fazer. E aí, ele disse bem assim ao povo antes de sair: Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem. Confiem no Senhor, o seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele e tudo o que vocês fizerem dará certo. E aí, o rei Josafá, depois que ele falou isso ao povo, ele fez uma coisa surpreendente. Ele colocou, alguns cantores, os levitas, ele falou assim para os levitas se arrumarem, vestirem uma roupa especial e irem na frente os levitas foram na frente do exército. Então, os levitas marcharam à frente do exército e eles louvavam em alta voz, cantando assim: louvem ao Senhor, porque seu amor dura para sempre. Vamos repetir, Amandinha? Louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Estranho, né, crianças? Parece uma coisa muito estranha. Eles irem na frente, eles iam para uma guerra, lutar contra um enorme exército, e eles estavam louvando, eles estavam cantando para Deus. Bom, mas foi isso mesmo que aconteceu. A Bíblia fala que eles saíram realmente louvando, cantando a Deus. E enquanto eles louvavam, enquanto eles adoravam a Deus, sabe o que foi que aconteceu? O exército dos inimigos, eles começaram a lutar contra eles começaram a brigar entre si e eles acabaram derrotando um ao outro. E quando o exército de Josafá avançou e quando chegou a um lugar bem alto no deserto, quando eles avistaram, lá embaixo, eles só viram pessoas mortas. Então, todo aquele exército que estava vindo contra eles estava totalmente destruído. Ou seja, Deus cumpriu a palavra que ele havia dito através do profeta Jaziel. E aí, vocês gostaram dessa história? Essa história é maravilhosa. Ela nos ensina muitas coisas interessantes que eu quero falar para vocês aqui hoje. Bom, a coisa que mais me chamou a atenção nessa história é que as pessoas, elas sentem medo. É normal você sentir medo de algo. De repente, na sua vida, com o rei, o rei Josafá, ele veio, esse enorme exército que estava vindo contra ele, ele sentiu medo. Na sua vida, o que pode acontecer, por exemplo? De repente, você pode ter que mudar de escola, você vai para uma escola nova e isso pode te causar medo. Ou você tem que dormir no seu quarto sozinho, de luz apagada, no escuro. E isso pode te causar medo. Mas sabe, crianças, a gente pode sentir medo. E toda vez que a gente sente medo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o que Josafá fez. O que foi que Josafá fez? Ele orou. Josafá orou ao Senhor, pedindo socorro, pedindo ajuda a Deus. Então, nós já aprendemos na aula passada com o Tiago e com a Rebeca que orar é falar com Deus, é apresentar a nossa vida a Deus, é apresentar a Ele o que nós estamos sentindo. E nós também aprendemos que nós podemos orar por nossa família, por nossos amigos, por alguém que está doente, por alguém que está passando alguma necessidade. Nós podemos orar por qualquer coisa, mesmo nós sendo crianças, nós podemos e nós devemos orar a Deus, porque Deus, ele escuta as nossas orações. Então, nós também vimos na história que através da oração de Josafá, Deus levantou um homem, ele levantou um profeta, e esse profeta, ele trouxe uma resposta. Toda vez que nós oramos a Deus, Deus, ele nos dá respostas, ele ouve a nossa oração e nos responde. Então, por isso que você precisa orar e apresentar a Deus os seus problemas para que Deus te ajude.
Outra coisa, Josafá, ele, embora tivesse ficado com medo, ele confiou em Deus. E ele saiu para aquela batalha sem preparar armas, sem preparar carros de guerra, sem preparar exército. Ele confiou apenas na palavra do Senhor. Então, assim também, quando nós orarmos e apresentarmos o nosso problema ao Senhor, nós precisamos confiar no Senhor. Amém? A outra coisa que nós aprendemos aqui nessa história é o louvor. Em meio a um problema, em meio a uma guerra, as pessoas estavam louvando, as pessoas estavam adorando a Deus. Então, nós precisamos louvar a Deus enquanto estivermos vivendo um problema, porque o Senhor nos dará a vitória. O louvor agrada ao coração de Deus e Ele nos dá resposta e nos dá a vitória. Então, eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Eu espero que vocês possam orar. Nós precisamos, nesse tempo, orar ainda mais. Estamos vivendo um problema. E quanto mais o povo de Deus se unir, quanto mais o povo de Deus orar, mais rapidamente o Senhor vai mandar uma resposta, mais rapidamente o Senhor, de repente, vai mandar uma cura. O Senhor vai trazer livramento para o seu povo. Então, vocês podem orar. Orem a Deus. Amém? E nós hoje também viemos trazer, além da história para vocês, nós trouxemos uma sugestão de atividade para que vocês possam fazer. É um desafio que eu estou fazendo para vocês fazerem junto com o pai e a mãe de vocês, que é o que, Amandinha? É o tapete da oração. É o tapete da oração. Eu e a Amandinha ontem nós fizemos esse tapete da oração, nós fizemos de EVA, mas você pode fazer do que você tiver em casa, pode ser de tecido ou de qualquer outra coisa, pode ser uma almofadinha. E nós escolhemos aqui um versículo que está lá em Efésios, no capítulo 3 e o versículo 14. E esse versículo ele fala assim: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai. Então, toda vez que você colocar os seus joelhinhos aqui, você vai apresentar ao Senhor qual é o problema que você está vivendo, ou qual é a coisa também que você quer agradecer ao Senhor, algo que você recebeu do Senhor. Você ajoelha aqui e ora ao Senhor. Faça isso, que eu tenho certeza que quanto mais você orar, mais feliz o Pai do Céu vai ficar em ouvir a oração, mais feliz Ele vai ficar em falar com você. Amém? Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus. Vamos dar tchau, Amandinha? Tchau! E já que nós estamos hoje, falando de oração, vamos aproveitar e vamos orar e vamos agradecer a Deus? Amém? Vamos fechar os nossos olhinhos? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, por essa aula, por essa lição, Deus. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, Pai. Que o Senhor possa, cada vez que nós orarmos a Ti, Tu possas ouvir as nossas orações, possa, Senhor, também nos trazer respostas, possa nos trazer também, Senhor, livramentos. Eu quero, Deus, te agradecer pela vida de cada criança, Senhor, que assistiu esse vídeo, Pai, que viu essa aula hoje, que Tu possas, Pai, abençoá-la, que Tu possas trazer vitória na vida dessas crianças, meu Deus, abençoando suas famílias, seus lares, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Tchau!